Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo: divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem está conosco aqui no estúdio é o professor Neuri Botega. O professor Neuri Botega é psiquiatra, professor titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Autor do livro Crise Suicida, Avaliação e Manejo. E organizador do livro Práticas Psiquiátricas no Hospital Geral, Interconsulta e Emergência, já na sua 4ª edição. Ambos publicados pela Artmed. Neuri Botega graduou-se em Medicina, fez residência em Psiquiatria e depois o doutorado em Saúde Mental na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Em seguida, fez pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Dedicou-se ao estudo de epidemiologia, interconsulta psiquiátrica e suicídio, tendo se tornado uma referência no assunto. Sua produção científica relaciona-se a 3 áreas temáticas: interface de psiquiatria e outras especialidades médicas, depressão e seu impacto sobre a saúde e prevenção do suicídio. Tudo bem, Neuri? Tudo bem, Vinícius. Um oi para você, para o Luiz Alberto Etten e para todo o pessoal que está ouvindo o nosso podcast. Neuri, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que os ouvintes soubessem que eu prezo muito a nossa amizade de longa data. Estava fazendo as contas, são praticamente aí uns 30 anos. E eu tenho por você um grande apreço e muita admiração. Vamos em frente? Vamos em frente, Etten, é recíproco. Você sabe que de tempo em tempo a gente tem que agradecer a felicidade de ter bons amigos. E você é um grande amigo. Vamos lá. Muito obrigado. Neuri, o tema suicídio está presente na vida prática de qualquer psiquiatra desde seu primeiro dia como clínico. Considero a urgência psiquiátrica, em princípio, comparável ao infarto para o cardiologista ou o abdômen agudo para o cirurgião. Mas eu queria que você contasse como que foi que o tema suicídio apareceu para você como professor e pesquisador. Bem, isso está bem claro para mim. Assim que eu me formei, o Hospital das Clínicas da Unicamp estava sendo inaugurado. Um novo prédio com muitas vagas para contratação. E eu tive essa alegria de logo ser contratado e entrar numa equipe de jovens profissionais muito animados para trabalharem num grande hospital. Eu logo comecei na interconsulta. Já na época da residência, eu sentia que a interconsulta psiquiátrica era uma área tão rica e tão pouco explorada pelos meus antigos professores. Bem, logo eu comecei a fazer interconsulta, entrando em contato com a variedade de situações clínicas em que a gente tem que saber psicologia médica, ao mesmo tempo tem que saber de doenças clínicas, condições cirúrgicas, psicofármacos, ou seja, fiquei maravilhado com o campo. Mas uma coisa passou a chamar a minha atenção. O HC da Unicamp, como o HC de Ribeirão Preto, ele abrange uma grande área em torno da cidade. Então, muitos casos de envenenamento, autoenvenenamento, chegavam ao pronto-socorro e iam para as enfermarias. E eu ia atender essas pessoas regularmente na interconsulta. E fiquei muito intrigado pelo fato de que a maioria delas, a maioria me dizia que não queriam se matar, que foi um momento de desespero, que elas não repetiriam o ato e, na realidade, muitas me pediam para que eu as ajudasse a se salvarem. Eu ficava muito triste porque, na época, ainda havia muito um defensivo agrícola chamado paraquat, que vai provocando o secamento do pulmão. Então, eu via pessoas na minha frente morrendo, dizendo que não queriam morrer, que tinha sido um ato desesperado. Bom, eu logo percebi que ali era uma área também para aprofundamento e no Brasil, na época, isso há quase 30 anos atrás, pouco se falava, pouco se pesquisava sobre suicídio. Foi assim, então, que eu comecei a me interessar pelo tema, montando, inclusive, um ambulatório de crise, especialmente para atender essas pessoas após a alta hospitalar.
Em que momento, Neuri, então, o tema suicídio, depois dessa sua explicação de como entrou nessa seara prática, em que Aham. momento ele ganhou algum destaque na sua carreira? Em que momento você começou a pensar, a estudar, a desenvolver assim, projetos em cima desse tema? Olha, são essas circunstâncias da vida que acabam nos ajudando muito. Eu havia publicado um artigo exatamente contando a experiência do ambulatório de crise na Unicamp. E poucos anos depois, um brasileiro que estava na OMS, na coordenação do Serviço de Saúde Mental, o José Manuel Bertolotti, ele entra em contato comigo por telefone, de maneira assim muito gentil, elogiosa, e me convidando para participar de um grande estudo multicêntrico internacional, o que me levou ao quartel-general da OMS em Genebra, me pôs em contato com tantos outros pesquisadores, e foi uma época muito interessante sob o ponto de vista profissional, porque há pouco eu tinha chegado de um pós-doutorado na Universidade de Londres, onde entrei muito em contato com epidemiologia, com um trabalho conjunto com médicos generalistas e enfermeiras. Então, foi um momento especial e eu sou muito grato ao Bertolotti, porque ele abriu as portas para mim com um estudo chamado Supremis, que a tradução seria Estudo Multicêntrico de Comportamento Suicida. Foi um grande estudo, até hoje muito citado, e eu tive assim a oportunidade de planejar o estudo junto com eles. Então foi uma experiência ímpar e sou muito grato por essa oportunidade e também ao nosso amigo Bertolotti. Neuri, há relatos de suicídio em praticamente todas as culturas na história da humanidade. Até mesmo em outras espécies animais, sabe-se que ocorre comportamento análogo, ao menos. Por outro lado, lemos muito a respeito do papel da sociedade, particularmente a nossa sociedade pós-moderna, na gênese ou pelo menos no aumento da ocorrência de comportamento suicida. Qual o seu entendimento sobre essa questão? Olha, Vinícius, é uma pergunta bem interessante que exemplifica como o campo de estudo do suicídio está aberto para várias ciências, para várias visões a respeito de um problema tão complexo. Ainda ontem eu estava vendo que no Japão, para cada homicídio, há 70 suicídios. Enquanto que no Brasil, para cada suicídio, há 6 homicídios. Isso já, isoladamente, dá ideia das diferenças de culturas, né? No Japão, uma cultura em que o suicídio, de forma milenar, é encarado talvez mais positivamente e também como um ato heróico. E no Brasil, essa desgraça da violência urbana, em que o número de homicídios estoura. Agora, de fato, nós estamos numa época em que a sociedade veio mudando, que vem sendo chamada de pós-moderna, né? A nossa era pós-moderna. Eu mesmo me lembro que quando eu era adolescente, nós tínhamos sonhos, nós achávamos que determinados regimes políticos eram os ideais, iriam salvar a humanidade, as famílias funcionavam de uma maneira mais harmônica, nós conversávamos mais, tínhamos mais tempo de convivência com amigos, amigos reais, e eu tenho a impressão de que a minha infância e a minha adolescência foram vividas numa época em que nós éramos mais solidários uns com os outros. O que a gente vê atualmente é um adolescente que está muito isolado, ele tem às vezes uma rede de amigos virtuais enorme, que enviam para ele milhares de likes, mas ele está só, ele não conversa, ele só fica olhando para um monitor, o pai e a mãe trabalham e quando chegam em casa talvez todos estão isolados em seus cantos. Há muito pouca interação entre as pessoas e pouca solidariedade. Ao mesmo tempo, a questão também religiosa perdeu um pouco a importância, a questão da espiritualidade. Parece que a gente está numa época em que vale muito o salve-se quem puder, o individualismo, a competitividade.
Então eu tenho a impressão de que tudo isso está deixando o adolescente e o adulto jovem muito desamparado. Eu não tenho dúvida de que isso tem contribuído para o aumento do número de suicídio nessa população mais jovem. Perfeito, Neuri. Ótima explicação aí. Neuri, e qual o panorama do suicídio no Brasil hoje? Interessante. O Brasil ele tem uma taxa de suicídio, e sempre que a gente fala taxa, relembrando, estamos falando em número de óbitos para cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. O Brasil tem uma taxa que gira em torno de 5,5, 5,7, vamos aproximar para 6, por uma questão mais didática. Então, para cada 100 mil habitantes, 6 pessoas se matam ao longo de um ano. Essa taxa é alta? Olha, num contexto mundial, não. Essa é uma taxa no início da faixa mediana dos coeficientes de suicídio. Ocorre que o nosso país ele é muito populoso, então nós temos vários 100.000 na população, o que ocasiona um número de mortes muito elevado. A gente vê que o Brasil está em 8º lugar em termos de número total de óbitos por suicídio, em 8º lugar, a despeito de não ter um coeficiente tão alto. Se nós dividirmos o número total de óbitos anuais pelos dias do ano, nós teremos uma média de 32 suicídios todo dia. Você veja que se um acidente rodoviário ocorresse e 32 pessoas morressem, isso seria notícia nos principais portais, né? Da imprensa, da TV. Eu acho assim que o assunto foi durante muito tempo escamoteado, escondido, era um tabu, mas nos últimos 3, 4 anos, assim, a temática estourou na imprensa, né? Se fala muito em suicídio, por caminhos tortos, a Baleia Azul, as 13 razões por quê, também incentivaram as pessoas a conversar mais. Foi capa da revista Super Interessante, capa da Veja, da Isto É, reportagens muito bem feitas pela Folha de São Paulo, pelo Zero Hora do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos num momento em que a temática no Brasil ganhou força. De 3 anos para cá, temos o Setembro Amarelo, que realmente faz com que o mês de setembro seja intenso em termos de atividades voltadas para a prevenção. Então, num panorama mundial, o Brasil assim começa a reagir. E é bom que haja esta reação, porque, de acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde, 83% dos países que fazem parte da OMS conseguiram reduzir os índices de suicídio ao longo dos últimos 10 anos. O Brasil, infelizmente, está entre os 13%, né, nessa minoria de países onde os índices continuam a crescer. Então, essa é a realidade nacional. Índices que crescem, como o país é populoso, número alto de mortos, o próprio Ministério da Saúde reconhece que os números devam ser pelo menos 20% maiores. Então, a gente pode falar, tomando uma estimativa conservadora do Ministério da Saúde, que 38 pessoas tiram a vida diariamente no nosso país. E lembrar que o suicídio é a ponta do iceberg. Se a gente for pegar toda a gama de comportamentos autoagressivos, esse número aumenta muito. Então, há enorme necessidade de nos capacitarmos mais para atender essas pessoas. Eu costumo dizer que nós provavelmente vamos sair de uma fase de conscientização da população, que é a fase atual, para uma fase de capacitação das pessoas para elas poderem lidar com o risco de suicídio. Das pessoas em geral, tanto de profissionais de saúde, como de outros que estão no front, né, professores, representantes das forças públicas, de segurança, ministros religiosos. É uma área na qual nós temos que adquirir competência, com certeza. Escutando você falar, Neuri, é incrível como a voz, né,
a expressão verbal desses números é muito mais impressionante do que a escrita, né? Se você lê no jornal, se você lê numa revista essa taxa de suicídios, é uma coisa. Quando você escuta, assim, você falar com essa entonação, dando a ênfase no momento certo e no ponto certo, é incrível como isso choca, né? Eu sei que você conduziu aí com alunos da pós-graduação a implementação de estratégias para a diminuição de suicídios na região de Campinas. Você Uhum. pode nos contar como foi essa experiência e quais os resultados obtidos? Claro, mas deixa eu retomar aí como um gancho que você me deu, que é a questão do impacto. Sempre que eu falo sobre a magnitude do suicídio, há esse impacto, as pessoas ficam impactadas. Eu não imaginava que fosse tão alto. Mas a gente tem que lembrar, né, Ethem, que um suicídio isoladamente já exerce um impacto enorme sobre as pessoas, né? É verdade. Exerceu um impacto enorme em termos de sofrimento psíquico em quem se matou, né? Então, é interessante, porque tem a visão de saúde pública, a visão dos números, mas tem também o impacto de um suicídio numa escola, num condomínio, num lugar público. É muito impactante. Quem entra em contato com um suicídio já sofre um impacto enorme. Então, são vários impactos. Agora, de fato, em Campinas, como parte do grande estudo da Organização Mundial da Saúde, nós começamos a registrar, atender adequadamente, fazer uma entrevista motivacional e um acompanhamento periódico por telefone oferecido a todas as pessoas atendidas por tentativa de suicídio no Hospital das Clínicas da Unicamp. Bem, isso era o protocolo de uma pesquisa. Mas terminada a pesquisa, nós observamos que o número de pessoas que se matavam ao final de 1 ano e meio de acompanhamento, era essa a proposta do estudo, o número era muito menor. Então, nós tivemos força, a partir desse estudo populacional, nós tivemos força para implantar tudo o que nós fizemos como padrão de atendimento, como padrão assistencial. E hoje, nós temos um cuidado muito especial com tentativas de suicídio que chegam ao nosso hospital. Bem, eu pude divulgar esses dados, essa experiência, pude colocar isso em livro, né, num manual, e fui convidado para ir a várias cidades do país e implantar algo semelhante. Então, hoje, várias cidades do Rio Grande do Sul, que é um estado especialmente impactado pelos números do suicídio, várias cidades adotam esse princípio de atender muito bem um jovem ou qualquer pessoa de qualquer idade que tente suicídio. Porque há um dado epidemiológico interessante: o principal grupo de risco para o suicídio é formado exatamente por pessoas que já tentaram o suicídio. É claro, porque essas pessoas já reúnem várias características que as aproximam do ato suicida. O fato também de já terem atravessado esse portão, essa barreira, elas talvez percam o medo, se dessensibilizam. E porque as pressões que elas sofrem, tanto pressões internas como pressões externas, continuam geralmente ao longo do tempo e elas vão tentar novamente se matar. Então, o projeto foi adotado em várias cidades de pequeno e médio porte, do Rio Grande do Sul principalmente, e também no município de São Paulo, durante o governo municipal da Marta Suplicy. Eu fui convidado a implantar o projeto em São Paulo. E foi muito interessante enquanto o projeto durou 2, 3 anos. Eu ia quinzenalmente a São Paulo, entrava numa perua Kombi da prefeitura, visitava os CAPs, fazia a reunião de supervisão, porque para você implantar um projeto desse, a primeira parte, que é registrar a tentativa de suicídio, pegar endereço, telefone, a primeira parte parece ser um pouco mais simples, embora no contexto de um pronto-socorro nem sempre ela seja feita, se a gente não tiver muita motivação e muito controle do fluxograma. Agora, a segunda parte do trabalho, que é difícil, é você manter uma pessoa ligando de tempo em tempo, fazer vínculo por telefone, deixar claro que aquilo não é o tratamento em si, mas é um estímulo para que a pessoa procure tratamento, um tratamento que ela nem sempre vai encontrar na rede pública, então é muito angustiante para quem está no telefone. Ou seja, esse estudo me ensinou muito. Ele me permitiu ver que redes de ajuda se formam a partir de casos individuais.
não de um slide bonito que um burocrata mostra dizendo essa é a nossa rede. A gente está cansado de ver burocratas mostrarem esses slides bonitos da rede. Na realidade, a rede se forma a partir de um caso que ganha nome, que ganha vínculo, e a partir daquele caso, os profissionais de saúde se comunicam. Se um profissional de um CAPS tirava férias, eu vi que naturalmente ele ligava para um colega de outro CAPS e falava sobre o nome de uma pessoa que ele estava atendendo, que tentou suicídio e que agora ele vai tirar férias, não vai poder mais atender. Então, essa experiência foi incrível, Luiz Alberto. Até hoje, eu lembro, assim, com muita alegria desses 3 anos em que eu trabalhei no município de São Paulo. Foi um desafio em que eu posso ter ensinado muita gente, mas com certeza eu aprendi muito mais. Que legal. Essa sua última fala, essa sua resposta me serviu de gancho para a próxima pergunta, né? Porque você recentemente, no programa Conversa com Bial, no que foi para mim o ponto alto da sua participação, você justamente enfatizou a importância de ações conjuntas de vários setores da sociedade civil para a prevenção do suicídio. Você disse, inclusive, que cada um de nós, isoladamente, pouco pode fazer, que as ações planejadas, sincronizadas e interdisciplinares são as mais eficazes, como você estava dizendo, né? Você poderia desenvolver ainda essa ideia, o quanto é difícil você formar essas equipes, motivá-las? Sim. Olha, eu vou te dar uma resposta em 2 braços, digamos. Um primeiro braço, sob o ponto de vista pessoal, e no segundo braço, sob o ponto de vista de saúde pública, de estratégia. Sob o ponto de vista pessoal, no início, eu dava meu telefone para os pacientes, eu falava para eles me ligarem a qualquer hora, que eu estaria disposto a ajudá-los. Bom, eu era muito jovem, audacioso e talvez um tanto onipotente, porque nós desligamos o celular quando entramos no cinema, quando nós fazemos um esporte, quando nós dormimos, às vezes tiramos o som da campainha. Então, como é que eu, um profissional angustiado com um paciente, posso dizer para ele que quando ele precisar, por favor, me ligue que estarei a postos? Bom, isso é algo que não bate com a realidade comum de um psiquiatra. Eu comecei a ver que eu ia ter que contar com equipe. Às vezes a equipe é feita a partir de um encontro meu com familiares. Eu coloco todo mundo junto no meu consultório para falarmos sobre riscos e planos de contingência, incluindo a presença do paciente. É muito interessante, é uma consulta que eu marco só para falar sobre risco e planos de contingência. Eu que tive uma base psicodinâmica na minha formação, eu sou muito grato aos comportamentais e aos cognitivistas, porque hoje parece que eu tenho um entendimento psicodinâmico, mas eu acabo agindo de uma maneira bem comportamental, o que faz um jabaculê bem interessante na minha prática. Vamos agora para a questão pública, de saúde pública. De fato, os programas de prevenção que tiveram mais sucesso foram os programas que trabalharam com toda a comunidade, incluindo família, religiosos, profissionais de saúde. Só para dar um exemplo, o famoso programa de prevenção de suicídio da Força Aérea Norte-Americana tiveram que fazer esse programa porque havia muitos casos de suicídio de pilotos que se lançavam no deserto com aqueles aviões poderosos, caríssimos. Bom, a Força Aérea se mobilizou para diminuir os números de suicídio e de perdas humanas e materiais. Eles fizeram um amplo programa que começava com uma palestra diária ou uma breve conversa diária do comandante dizendo o seguinte para os seus comandados: não é vergonhoso ter depressão. Você não deixa de ser valente se você me procurar e disser eu estou mal, eu estou precisando de ajuda psicológica. Então começou aí a mensagem do comandante. E também palestras que eram dadas nas escolas, para as famílias. Os ministros religiosos de todas as religiões participaram do programa e foi uma estratégia ampla de prevenção que teve muito sucesso. Agora, o que a gente vê em todos os projetos é que, ao longo do tempo, há aquela tendência de retorno à média. Então, qualquer programa de prevenção, a gente viu isso também no programa de prevenção da AIDS, de tempo em tempo você tem que reforçar.
De tempo em tempo, você tem que ver onde a sua estratégia está furando, quem você tem que incluir, qual é a mudança de discurso, qual é a motivação nova que você tem que trazer para a população. Então, realmente, a prevenção de suicídio é um trabalho para muitas pessoas. A gente tem que sair daquela posição em que a gente sente aquela angústia solitária no consultório, com medo que a pessoa vai se matar, toda a responsabilidade vai ser minha, e nós temos que aprender a fazer micro-redes de proteção. É mais ou menos essa a minha visão, Luiz Alberto. Legal, Ótimo. legal, Vinícius. Neuri, obrigado. E, Neuri, agora, de um ponto de vista prático, quais as estratégias a serem empregadas no Brasil, em termos de política de saúde, para a diminuição do número de mortes por suicídio? Olha, a campanha do Setembro Amarelo, nos últimos 3 anos, ela veio ganhando força. No ano passado, ela conseguiu entrar no Fantástico, né? O que eu acho genial. 30 segundos no Fantástico falando sobre prevenção de suicídio. Jogadores de futebol entrando com camisas amarelas e só depois tirando a camisa amarela e jogando com a camisa do próprio time, tradicional, etc. Então, a conscientização da população de que suicídio é um problema e que a maioria dos suicídios se liga sim a transtornos mentais, essa é uma mensagem importante que eu acho que já está sendo dada. A segunda fase a ser feita no Brasil é a criação de competências entre professores, entre profissionais de saúde, né? A gente tem que sair daquela resposta automática que muitas vezes a gente dá para um paciente, mas você é tão jovem, por que você está pensando nisso? Você já pensou nos seus filhos? Olha, você vai melhorar. A gente tem que sair dessa fase, né? Há toda uma semiologia de avaliação do risco de suicídio que não é ensinada nas faculdades da área da saúde. Então, isso tem que melhorar, os currículos das graduações. Outra coisa que tem que ser mais bem estudada são as diferentes tendências de suicídio. Então, as pesquisas na área de epidemiologia, elas têm que ser incentivadas, porque há muitas diferenças regionais. Nós temos um problema enorme no Brasil, que é o suicídio de jovens indígenas. E como os indígenas pertencem a uma camada da população sem muito poder político, isso não aparece, não é divulgado, e os jovens indígenas se matam muito. Então, veja, aí entra o trabalho de antropólogos, junto com profissionais de saúde, junto com gestores da saúde pública. Outra frente é realmente o treinamento dos profissionais, a partir de agentes de saúde, para que se perca um pouco o temor para se pesquisar suicídio, o risco de suicídio. A gente tem uma tendência defensiva a não mexer em cacho de marimbondo, né? Fazer a pergunta sobre comportamento suicida é algo evitado, porque se o profissional de saúde ouve um sim, ele não vai saber o que fazer, ele vai se sentir responsável e não vai ter para onde encaminhar. Então, nós temos que melhorar a capacitação dos profissionais e dos serviços de saúde mental para darem conta disso. E, finalmente, mas não menos importante, é a questão de atender melhor os casos de tentativa de suicídio. Porque quando a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que colocar esse dinheiro em ações que se mostram muito eficientes em termos de saúde pública, em termos de prevenção. E você atender muito bem um adolescente que tentou o suicídio é fazer prevenção de suicídio. Há um outro campo também importante, que é a chamada pós-venção, que é você atender bem aqueles colegas da escola, os familiares, todas as pessoas enlutadas pelo suicídio. Porque entre tantos sentimentos, há o sentimento de culpa, há a depressão, às vezes há o desejo de reencontro. Então, o risco de suicídio também é maior nesses grupos. Então, é uma outra ala que a gente pode abrir. Como você vê, tem muita coisa ainda para a gente fazer nessa área. Sem dúvida, muito trabalho ainda pela frente. Neuri, e para mim fica muito claro, inclusive em tudo que você falou até aqui sobre suicídio, uma mudança de paradigma, né, quanto aos cuidados com riscos do suicídio. Eu diria que é da previsão, da tentativa de previsão do suicídio para a prevenção. Nós até falamos disso aqui nos episódios 17 e 19 do PQ Podcast.
E também a questão dessa imensa rede de ajuda que você estava descrevendo para a gente, necessária para uma prevenção de fato. Sim. Agora, nós médicos e principalmente nós psiquiatras, eu falo por mim, fomos treinados com essa visão da previsão do suicídio, né? Sim. O que precisa mudar? Qual o papel exato do médico psiquiatra nessa rede para prevenção de suicídio e que tipo de treinamento ele precisa receber para exercer esse papel? Legal, Vinícius. É isso aí. Nós temos que dar um salto de um paradigma para outro. Nós temos que dar o salto do paradigma da previsão para o paradigma da prevenção. E dentro do paradigma da prevenção, nós também temos que dar um salto da conscientização para a criação de competências para lidar com pessoas em risco de suicídio. Sempre que eu dou uma aula sobre avaliação de risco de suicídio, eu enfatizo que não se trata de previsionismo, não se trata de tentar adivinhar quem vai se matar, mas, na realidade, se trata de poder decidir quais serão as minhas ações prioritárias de acordo com aquele caso individual e de acordo com o nível de risco. Eu sempre também alerto os alunos, quando eu dou aula sobre o tema, que o risco de suicídio ele é instável, ele muda muito, porque muitos transtornos mentais associados a um maior índice de suicídio primam pela instabilidade afetiva, né? O transtorno borderline, as fases de transição de um transtorno bipolar ou as fases mistas, né? Quadros psicóticos que são muito agitados, paciente muito angustiado e mesmo os quadros de depressão agitada, depressão ansiosa. Então, aqueles quadros mentais mais associados ao suicídio são quadros instáveis. Então, muitas vezes um paciente que está bem numa avaliação, horas depois da avaliação, ele pode estar mal. Então, a gente tem que abandonar realmente aquela ideia de fazer previsão de quem vai ou não se matar e adotarmos uma outra tática de avaliação seriada, vinculação, estar perto para fazer trocas em vez de estar perto só vigiando, né? Incluir a pessoa e a família nessa rede de cuidado que nós mesmos, profissionais individuais, tentamos fazer ali no local do atendimento, se não na hora, um dia depois. Outro campo também que eu acho muito delicado, mas onde a gente acaba se profissionalizando é a internação domiciliar. Nós deveríamos fazer menos internações domiciliares, mas com a realidade dos serviços de saúde, quanta gente a gente acaba mantendo em casa, né, cuidada por pessoas que não têm treino para cuidar de um doente mental. Então, isso dá um trabalho enorme para a gente, porque além de cuidar do paciente em si, a gente tem que dar muito respaldo emocional e também criar competências rapidamente naqueles familiares que estão mais aptos para lidarem com uma situação de crise. Então, tudo isso é uma mudança de paradigma, o que é um tremendo desafio para os profissionais de saúde mental, mas que eu acho que é assim que a gente cresce na nossa profissão, né? Podermos detectar os novos desafios, manter a curiosidade, o desejo de criar competências e de difundir conhecimento. Eu acho muito bom que esteja havendo essa mudança de paradigma aí. Vocês do podcast, olha, acho genial vocês estarem podendo divulgar as coisas nesse nível de conversa que nós estamos tendo. Nós estamos muito felizes também, viu, Neuri? E escutando você falar sobre essa questão da internação domiciliar, que tornou-se até uma instituição, não é? A gente, um aspecto que me preocupa e me angustia quando eu uso desse recurso é o quanto você chama para si e joga para os familiares uma responsabilidade enorme, né? Porque por mais que você saiba como conduzir e como orientar, você talvez não esteja fazendo. Você está fazendo o que é possível, que é melhor do que deixar o paciente solto, mas não está fazendo o que seria, digamos assim, o ideal. Aliás, está longe do ideal, né? Exato. Mas é a nossa realidade. Acho que nós não temos muito como escapar disso, né? No momento. Aliás, eu acho que esse é um dos itens que precisam ser conversados nessas reuniões que eu costumo fazer com a família, né?
os níveis de responsabilidade e o que a gente está fazendo ali. Porque, na verdade, Luiz Alberto, quando nós, psiquiatras, indicamos e avalizamos uma internação domiciliar, nós não nos eximimos da responsabilidade civil, caso um suicídio ou uma desgraça venha a ocorrer dentro daquela casa, né? Então, é uma responsabilidade enorme, é uma transferência de riscos, né? Mas nós não temos que relaxar pensando assim, bom, agora eu já dividi com a família a responsabilidade da família. Nada disso. Eu acho que quando a gente encontra vaga numa instituição psiquiátrica e interna o paciente, aí sim a gente se sente um pouco descansado. A gente transfere a responsabilidade. Aí sim, é verdade. Agora, a internação domiciliar me angustia muito. É um tal de ficar de plantão no final de semana, de estar disponível, de toda hora estar conversando com um familiar aflito, ou seja, muito trabalho pela frente, né? Sem dúvida. E é um trabalho angustiante, Exato, estressante, né? Neuri, ainda no sentido de formação, né, do psiquiatra, né, no sentido assim, teórico, em termos de literatura, além do seu livro, que eu acho didático, informativo e formativo, e que talvez você modestamente não citasse, que outros livros e que outras obras você indica para o psiquiatra em formação interessado em compreender melhor essa dinâmica do suicídio, em se preparar para lidar com pacientes em crise e nessa orientação de familiares, Neuri? Olha, legal. Eu acho que esse meu livro chamado Crise Suicida tem me dado bastante satisfação, porque eu acho que ele entrou numa área onde havia pouca literatura pragmática e abordado do jeito que eu consegui abordar. Então, tem me dado muita alegria. Mas há outros livros, para quem se interessa pelo assunto, que eu acho fundamentais. Um dos livros foi escrito por um filósofo, que é O Mito de Sísifo, do Albert Camus, que faz a gente pensar sobre o suicídio de um modo mais amplo, de um modo existencialista, humano, filosófico. Há um outro livro que não se encontra mais nas livrarias, mas há vários exemplares disponíveis em sebos, que é O Deus Selvagem. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. Ele é muito interessante porque foi escrito por um crítico de literatura, então ele escreve muito bem. Ele conta sobre a própria experiência de ter tentado o suicídio. Ele conta sobre a experiência de ter acompanhado uma amiga que se matou, no caso a poetisa Sylvia Plath. Então, esse livro também é um livro que já foi de cabeceira, O Deus Selvagem. Há também vários livros, infelizmente só em inglês, de um autor chamado Edwin Shneidman. O Shneidman, ele é considerado o pai da suicidologia. Foi ele que criou vários neologismos, entre os quais psychic, que seria a dor da alma, né? Seria o denominador comum de um estado suicida agudo. É uma intensa dor na alma, um desejo de cessação de dor psíquica. E então o suicídio aparece como a única saída para quem já está com a consciência muito estreitada, sofrendo demais, um sofrimento que é visto como interminável e intolerável. Então eu tenho a impressão de que esse conjunto de livros foi fazendo a minha cabeça e ampliando muito a minha visão sobre o tema. Há também um clássico chamado História do Suicídio, que também tem tradução para o português e é comercializado em Portugal, mas a gente consegue comprar por esses sites de livraria, e que também é muito interessante. Então, eu tenho a impressão de que esse conjunto básico de livros dá uma boa formação para quem está interessado em se aprofundar. Legal. Falando em livros, no livro que você organizou, Prática Psiquiátrica no Hospital Geral, agora na 4ª edição, né, publicado ano passado, você e o Carlos Kais escreveram um capítulo sobre comportamento suicida, e nesse capítulo, que eu acho que é fundamental, que é a leitura obrigatória por residentes de psiquiatria, vocês abordaram nuances da avaliação do risco de suicídio. Você poderia nos falar disso um pouco, dos cuidados que se deve ter nessas situações? Bem, eu rapidamente comentei alguns. O primeiro é o risco
a avaliação de risco não é estática. O risco muda, principalmente em alguns transtornos mentais. A avaliação de risco não se trata de prever quem poderá se matar ou não, mas se trata de orientar ações prioritárias. Porque nós, que somos profissionais de saúde mental, a gente sempre quer ter um paciente mais estável, com melhor qualidade de vida, mas nós não estamos muito bem treinados para enfrentar essas crises em que nós temos que agir num contexto de crise, como faz um anestesista ou um intensivista se tem uma parada cardiorrespiratória ali na sua frente. Então, eu acho que uma crise suicídio, um alto risco de suicídio como o Vinícius falou, a grande emergência em psiquiatria. Na avaliação de risco, é importante uma semiologia, perguntas que vão se afunilando, né? A primeira pergunta é aquela pergunta muito geral. Olha, nesses momentos mais difíceis que você me relatou, você já chegou a pensar em pôr fim à vida? Essa é a primeira pergunta. A cada sim que eu vou ouvindo do paciente, eu vou perguntando se os pensamentos assustam, se ele consegue mudar o foco de atenção, se os pensamentos insistem, ou se ele já se acostumou, se os pensamentos sobre suicídio são aliados, são amigáveis, se ele já foi para a internet, se ele já salvou sites, se ele já escolheu um método, se ele já escreveu cartas, se ele já tomou providências. E eu sempre falo que isso não se trata de uma curiosidade mórbida, mas de uma necessidade, né? Para podermos avaliar quão próximo do ato aquela pessoa se encontra. É algo bem diferente daquela primeira reação que a gente fala, mas não pense nisso, imagina isso que você está me dizendo, você é tão jovem, você é tão bonita. Então, eu acho que é muito importante que os profissionais de saúde, a partir do agente, né, de saúde, aprendam a fazer uma avaliação de risco, que pode ser mais simples para aqueles profissionais que estão talvez na base da pirâmide, que pode ser mais sofisticada por profissionais mais treinados, mas todo profissional de saúde teria que aprender a semiologia da avaliação do risco de suicídio. Infelizmente, isso é muito pouco ensinado. Ótimo. Mudando de assunto, Neuri, eu sei que você mantém um blog há anos em que você fala a respeito de temas de psiquiatria para o público leigo. Como que tem sido essa experiência? Olha, na realidade, Vinícius, eu não sou assim muito bom em modernidades da internet, mas eu tento fazer algumas coisas. Eu reparei que um bom tempo meu em final de consulta era fazendo algo mais psicopedagógico, explicando para os familiares. Eu sempre gostei de pôr a família dentro da sala no final da consulta, todo mundo conversar, fazer girar um pouco as ideias. E eu senti a necessidade de começar a escrever numa linguagem que as pessoas pudessem compreender um pouco do que a gente já sabe, principalmente a respeito de depressão, transtorno bipolar, crise de pânico, que é o grosso dos nossos consultórios, né? O grosso do atendimento vai por aí. E, bom, eu fiz um blog que não é interativo, porque eu nem teria tempo para ficar interagindo. Então, é um blog, na realidade, informativo. Mas eu sou muito grato às consequências desse blog, porque, além do blog, eu fiz folhetos impressos, né? Aliás, eu comecei com folhetos impressos, que depois eu transferi para o blog. E agora, recentemente, eu aperfeiçoei tudo isso, eu reuni relatos de pacientes que eu mantinha por anos guardado comigo e fiz um livro. É o meu primeiro livro agora direcionado ao público, ao grande público, né? É o primeiro livro não acadêmico meu. Então, no início de setembro, ele já vai estar nas livrarias. E o título do livro é A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Como o próprio título sugere, eu trabalho muito essa ideia de que crises humanas que envolvem tristeza são normais da vida, né? Zero de tristeza não é possível e nem saudável. Então, eu contraponho a tristeza normal a algo mais profundo, mais paralisante, mais assustador, que é a depressão. Então, essa é uma das coisas que eu abordo no livro. E depois eu falo um pouco sobre psicofármacos, os preconceitos em torno dos psicofármacos.
Falo sobre as modalidades de psicoterapia, quais que se mostraram mais efetivas no tratamento da depressão. Dou várias dicas para familiares. E numa terceira parte do livro eu aprofundo, então aí o livro passa a ser um pouco acadêmico. É um livro de transição, porque é um livro também confessional, digamos. Eu falo muito do que eu sinto, da minha experiência. É um livro em 3 partes, Vinícius. A primeira parte com capítulos muito curtos para quem está deprimido. Capítulos de no máximo 3 páginas, em letras grandes, espaço grande, uma mensagem principal ao final. A segunda parte mais dirigida a familiares, amigos. E, finalmente, a terceira parte com mais aprofundamento para quem quer ler mais sobre o tema. Olha, parabéns para você por isso, viu? Eu não tenho dúvida de que vai ser uma leitura muito enriquecedora, conhecendo você, seu estilo e sabendo da sua capacidade de síntese da experiência e de facilidade para transmitir algumas ideias e conceitos, assim, às vezes difíceis. Não tenho dúvida de que quem ler vai aprender e se enriquecer. Nós vamos ter que finalizar essa nossa conversa, Neuri. Como sempre, se fosse possível, estenderíamos aqui, né? Olha, muito obrigado mesmo pela força que você está dando ao PQU Podcast, pela sua participação aqui hoje conosco. Um abraço para você. Eu vou passar a palavra para o Vinícius aqui. Neuri, muito obrigado. A clareza do seu raciocínio nas explicações é ouro puro para o psiquiatra em formação aqui do PQU Podcast. Um grande abraço, viu? Legal, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando e vou estar às ordens. Livro novo aparecendo, se vocês quiserem, a gente também bate um papo sobre a temática do livro. Boa ideia. Abraço a todos que estão nos ouvindo, um abraço para você, Vinícius, Luiz Alberto, tudo de bom. Muito obrigado, o mesmo para você. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.